Meus irmãos, graças a Deus por estarmos aqui, celebrando, exaltando o nome do Senhor, a quem tanto amamos e servimos. Uma satisfação imensa rever os irmãos e quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus para nossa breve reflexão. E nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Vou fazer a leitura de alguns versículos da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo de número 5 até o de número 13. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Um texto muito precioso para nós pensarmos sobre confiança verdadeira no Senhor. Às vezes o nosso discurso de confiança não é muito semelhante ou não reflete com beleza a nossa prática. É possível dizer que crê, mas no momento da dificuldade, não evidenciar a sua confiança ou aquela confiança conforme os pronunciamentos. Este centurião, ele era um homem importante, era um homem destacado, mas ele não colocou a sua importância social, o seu destaque social, na frente
de uma necessidade ou demanda envolvendo a um dos seus serviçais, a alguém que o servia. Ele foi capaz de sacrificar todos esses protocolos sociais para estender a mão a alguém que convivia com ele, que desfrutava do aconchego do seu próprio lar. E ele dá uma belíssima lição. E a belíssima lição foi traduzida na seguinte vertente. Ele diz o seguinte: não precisa ir à minha casa. Uma palavra é suficiente. Uma palavra é suficiente. Aquele tempo não era muito diferente do nosso tempo, onde as pessoas, elas acreditavam, mas acreditavam motivadas pelo visual. Se elas vissem, então tinham motivo para tanto. Ora, fé verdadeira é esta: não precisar contemplar, visualizar, para ter certeza que vai acontecer. Este homem disse: vai acontecer. Se uma palavra for proferida, vai acontecer. E eu creio. Tanto que Jesus ficou maravilhado. O centurião era um oficial do Império Romano. Era um homem, como disse, importante. Comandante de um destacamento de 100 soldados. E o diálogo dele com Jesus nos permite entender que foi um diálogo marcado por 3 coisas. Um diálogo marcado por necessidade, um diálogo marcado por coragem e um diálogo marcado por confiança. Necessidade foi o que motivou a sua ida ao encontro de Jesus. Coragem foi o que nós vimos. Um homem daquela envergadura e importância naquele contexto sair para pedir ajuda a alguém que não era visto, aplaudido, não era reconhecido como importante. Era assim que viam Jesus. Coragem para enfrentar tudo isso. E confiança. Ele acreditava verdadeiramente que Jesus podia trazer solução à sua causa, à sua demanda, à sua causa e demanda. É difícil um poderoso se curvar. É difícil quem não precisa se curvar. É difícil. Quem precisa se curva. Mas quem não precisa, não é tão fácil assim. Uma pessoa que tem à sua disposição todas as coisas, é complicado chegar e bater continência, ou se curvar, ou diante de alguém. Mas aquele poderoso homem o fez. Aquele homem o fez. Abriu o seu coração. Que atitude bonita, que atitude apreciável. É exatamente o que quero pensar com os irmãos um pouquinho mais. Uma atitude apreciável. Será que em relação aos que convivem comigo, a minha atitude é apreciável? Será que em relação às necessidades daqueles que estão à minha volta, a minha atitude é apreciável? Será que eu seria capaz de sacrificar alguma coisa para ajudar a alguém? A atitude daquele centurião foi uma atitude muito especial. Por que foi especial a atitude dele? Porque ela foi marcada pela convicção. Nos versículos 6 e 7,
ele diz o seguinte: o meu servo está em casa, ele está paralítico numa cama e ele sofre horrivelmente. E Jesus diz o seguinte: eu vou lá curá-lo, eu vou lá curá-lo. E ele vai e diz: olha, eu não preciso ir, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. É a convicção. Nós vivemos num período onde convicção não tem sido forte das pessoas. Mas se esquecem, a convicção, ela mostra quem realmente nós somos. Ela nos mostra por dentro a convicção. A convicção define o nosso estilo de vida. A convicção, ela mostra a nossa perspectiva de futuro. E a convicção, ela fala da nossa integridade diante daquilo que nós cremos. Não é fácil dizer alguma coisa. Difícil é viver conforme aquilo que disse. E aí está a convicção. Quando eu iniciei o meu pastorado na cidade de São Fidélis, estava conversando com um pastor idoso. Ele não tinha uma escolaridade formal, mas era um homem muito inteligente. Lia muito, comprava livros, lia muita coisa. Eu não tinha uma escolaridade formal, mas era um homem sábio. E nós fomos tratar de uma certa situação envolvendo o trabalho batista na região. E aí, junto comigo, eu começando, ele disse: meu irmão, procure tranquilizar o seu coração, mas com coisas plausíveis, com conhecimento de Deus, seja fiel à palavra, porque hoje nós estamos vivendo uma crise imensa de convicção. E aí ele arremata: um pastor com deficiência de convicção é um veneno para a igreja de Deus. Porque um pastor com deficiência de convicção, ele sempre vai trazer a igreja em conflitos. E um pastor com carência de convicção, ele acaba dividindo não só a igreja, mas dividindo famílias, dividindo quem não poderia ser dividido. E então, prossegue ele: quando o pastor cai por pecado, ele cai sozinho. Mas quando o pastor cai por falta de convicção, ele destrói muitas coisas, inclusive leva para o seu tombo muitas ovelhas e muitas pessoas. Quando cai por falta de convicção, quando cai por pecado, cai sozinho. Mas quando cai por falta de convicção, leva com ele uma porção de gente. Aliás, e aí um parênteses, a igreja vai ter um novo pastor. Cuidado para não ir pela palavra só, porque não é difícil estudar um bom tempo e pregar um sermão domingo de manhã, pregar um sermão domingo à noite, encantar o povo e depois ficar só naquilo. Porque pastorear é muito mais do que pregar. É muito mais. Talvez seja uma das coisas mais fáceis
o púlpito. Difícil é manter 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20. Isso é difícil. Isso que é difícil. E mais difícil é ter uma vida que dê, juntamente com a pregação, testemunho da sua pessoa, de suas crenças e de seu compromisso com o reino. Fechando parênteses, voltemos aqui à convicção do centurião. Foi apreciável pela convicção. Não era preciso ir à sua casa. Bastava só uma palavra. Não precisava de fatos concretos. Ele não precisava contemplar Jesus fazendo para acreditar. Ele acreditou antes de tudo. Que convicção bonita, apreciável. Demonstrou uma linda fé, uma profunda confiança. Acreditava em algo e para muita gente ali era algo incrível. Ele acreditava. Convicção. Mas eu disse que a convicção, ela descreve ou ela influencia a nossa perspectiva de futuro. Diz também que a convicção mostra quem nós somos. Ela fala da nossa identidade. Da nossa identidade. Quem somos nós? O que nós somos vai ser visto naquilo que nós cremos. Naquilo que nós cremos. Porque nós fazemos conforme o que cremos. É fácil fazer hoje, amanhã, depois, mas se não é o que crê, daqui a pouco você vai deixar tudo e vai fazer de acordo com o que você crê, com o que você crê. Por isso que a convicção, ela mostra a nossa identidade. Mostra a nossa identidade. E aquele centurião, ele acreditou de verdade. E a sua convicção impressionou Jesus. Encantou Jesus. De tal maneira que ele chamou os que ali estavam e disse, como se ele dissesse, eu tenho andado por muitos lugares, muitas ruas, eu tenho andado por muitos lugares, muitas cidades, mas igual o que estou vendo aqui, eu não vi em lugar nenhum. O que este homem está demonstrando aqui, a sua convicção, eu não encontrei em outro lugar. Convicção encanta os olhos do Senhor, porque a convicção mostra de que lado nós estamos. A convicção mostra quem nós somos. A convicção nos harmoniza, nos apazigua exatamente com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Mas também a atitude daquele homem foi apreciável porque foi marcada pelo reconhecimento. No versículo 8, ele diz assim, no versículo 8, eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá, e ele vai, e o outro venha, e ele vem, e ao servo faça isto, e ele o faz. Reconhecimento. Reconhecia a sua competência. E reconhecia a competência do outro. Reconhecia as suas possibilidades, a sua influência, não é? Para o centurião, era natural Jesus ter poderes. Jesus ter poder
para o centurião era natural Jesus ter poder. Poder sobre as coisas todas, para ele era natural. Porque ele sabia o que era exercer autoridade e ter poder. Ele conhecia bem. Ele era cumpridor de suas tarefas. Ele era cumpridor. Reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu. Aqui está um ponto que precisa mexer conosco. Nós não servimos a qualquer um. Nós servimos àquele que é absoluto na eternidade e no tempo. A Ele nós servimos, absoluto, na eternidade e no tempo. Nós servimos a quem pode todas as coisas, todas as coisas. Nós servimos a quem que para Ele nada é impossível. Nós servimos a este, que tudo diante dele é possível, pleno. Precisamos reconhecer isso. Nosso Deus não é um Deus pequeno, é grande. Nosso Senhor não é subalterno, Ele é o primeiro, o princípio. E no que diz respeito ao Senhor, Ele é autoexistente, existe por si mesmo. E todas as coisas vieram à existência por uma ordem dele, exceto o homem que veio à existência por uma ação direta dele. É este que nós servimos, aquele que pode acalmar a tempestade, é aquele que diz ao mar, faça isto e ele faz, ao vento, faça assim e assim é feito. E nós servimos a este Deus, na pessoa de Jesus, que ressuscitou, que tem todo o poder no céu e na terra, como Ele mesmo disse em sua palavra. Nós servimos a Ele, todo o poder me é dado. Nós servimos a Ele, e nós precisamos reconhecer, porque reconhecimento, à luz do que aconteceu com o centurião, reconhecimento é atitude apreciável. Jesus ficou encantado com a convicção daquele homem, e porque ele o reconheceu como Deus. Os judeus reconheciam Jesus como profeta, até como Messias, mas nunca como Messias divino, como Cordeiro eterno, jamais. Por isso que eles ficaram fora, porque não reconheceram Jesus como Messias divino. E se eles não reconhecerem Jesus como Messias divino, quem não reconhece fica de fora. E vejam, Jesus mesmo elogiou o fato daquele homem ter uma atitude tão bonita, uma atitude de reconhecimento. Mas também, aquela atitude dele foi marcada pela admiração. No versículo 10, ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Esta admiração não foi do centurião, esta admiração foi de Jesus. Então, num diálogo com Jesus, no encontro com Jesus, no confronto com Jesus, neste momento de interação com Jesus, convicção é primordial. Reconhecimento primordial. Coisas que aconteceram com o centurião. Mas também, naquele momento, Jesus ficou maravilhado. O procedimento e a fé que aquele homem
manifestou, o procedimento manifestado por ele, a fé que ele ali esboçou, tudo isso provocou admiração em Jesus. O centurião foi apreciável, conseguiu descansar e sossegar em meio às aflições. Isto não é fácil. Descansar em meio às aflições. Porque quando a gente quer uma coisa, como a gente faz? Se a gente pede, fica insistindo, pedindo direto. Aquele centurião foi fazer um pedido a Jesus e fez. E Jesus disse: eu quero fazer completo tudo. Então, para prestigiá-lo, eu vou contigo. Todo mundo te viu vir aqui, então agora vai perceber a minha ida até sua casa, valorizando, prestigiando, mostrando a importância daquele, enfim, uma série de coisas. A ida de Jesus à casa dele seria um ibope altíssimo para aquele centurião. A ida de Jesus seria, mostrava para todo mundo que aquele homem estava bem. Aquele homem tinha prestígio, Jesus foi à casa dele. E mesmo Jesus dizendo que podia ir, ele disse: não precisa, não precisa. Apenas uma palavra, eu creio nisso. Ele descansou em meio às aflições. Geralmente, em meio às aflições, as pessoas se desesperam, ficam revoltadas, reclamam de tudo. O centurião descansou. Em meio às aflições, geralmente as pessoas murmuram, ele agradeceu. Em meio às aflições, aos vendavais da vida, as pessoas ficam inquietas. O centurião descansou. Descansou em meio às aflições. Que seja esta a minha atitude. Diante das aflições da vida, que eu saiba descansar. Que seja a sua, a nossa, descansar em meio às aflições. Para terminar, a atitude foi bonita, apreciável, linda a atitude daquele homem, marcada pela inclusão, versículos 11, 12 e 13. E aqui nesses versículos, nós precisamos pensar um pouquinho aqui. Olha, digo a vocês, Jesus dizendo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Jesus mostrou para os seus que o reino dele não era exclusividade de ninguém. O reino dele não era exclusividade de ninguém. Não era porque o cidadão era judeu que tinha exclusividade no reino. Ah, mas eu tenho por pai a Abraão. Jesus disse também que Deus podia suscitar de pedras filhos a Abraão. Muitos acham que por causa de um documento ou de uma questão histórica estão garantidos. No reino ninguém é garantido por influência de família, ninguém é garantido porque desde as gerações tais serve a Deus, ninguém é garantido por isso. No reino de Deus, quem garante é Jesus. Se tem Jesus, não importa de quem seja, de onde venha, se tem Jesus, está garantido. Mas se falha com ele, a coisa fica complicada. O reino não é exclusividade para ninguém. Os de fora podem entrar, foi o que Jesus disse, mas os que estão dentro não significa que permanecerão, não significa que sejam exclusivos
de dentro e por dentro, continuar por dentro. É possível que os de dentro saiam e os de fora saiam. É claro que não está se referindo à igreja, está se referindo àquele contexto. É possível que os que arvoram para si vinculação a Abraão, é possível que estes fiquem fora. E aqueles que pelos tais são vistos como de fora, no caso, gentios, é possível que eles entrem. E tanto é possível que nós entramos. Não é? Nós entramos. Meus irmãos, a inclusão, a atitude linda, ali daquele contexto com Jesus, foi o fato de um de fora entrar. Um de fora entrar. E esse de fora foi alguém que demonstrou convicção. Foi alguém que reconheceu Jesus, por conseguinte, proporcionou admiração a Jesus e foi incluído, E agora, ele volta para casa. Quando chega em casa, estavam todos felizes, porque o criado, o servo, estava curado. Que a nossa atitude seja sempre relevante, que a nossa atitude seja relevante. Relevante onde? Relevante no reino de Deus. Relevante na expressão do reino de Deus, que é a igreja. Relevante na vida da gente mesmo. A sua vida precisa ser relevante por você, por mim, por nós. Nós precisamos valorizar a vida, relevante na família, relevante na sociedade, na profissão, relevante na fé. É preciso ser relevante. A atitude bonita, saudável, uma boa atitude. Não dá para conhecer Jesus e ser indiferente a Ele. O centurião conheceu e mostrou que conheceu para valer, agindo e fazendo bonito. Nós conhecemos, precisamos em tudo fazer bonito ou continuar fazendo, demonstrando confiança sempre. Quem conhece Jesus de verdade, confia verdadeiramente nele, se rende a ele e descansa nele, por saber que ele nunca falhou, que ele não falha e que jamais falhará. Ele sabe fazer, ele sabe fazer. E nós sabemos que ele sabe. Então vamos descansar com convicção, reconhecendo, deixando Jesus admirado, encantado, porque nós já fomos incluídos, estamos dentro. Que o Senhor nos abençoe. Amém.